Bom, então o videozinho sobre a Plants fotossíntese, provide us with food to eat ele vai and falar, oxygen deixa eu só to diminuir breathe. aqui um pouquinho. They perform this amazing Depois vocês feat by the podem procurar process of esse vídeo no YouTube, é bem photosynthesis. bom. Então ele vai falar Let's que take precisa a de closer look. CO2, né, para Photosynthesis formar oxigênio requires e carbon água. dioxide, Esse CO2 é which absorvido diffuses lá na into the leaf folha, through pelos, small pores lá nos estômatos, chega nos and then enters the cloroplastos. cells. E dentro desses cloroplastos, Inside the ele vai cell, ativar carbon nas membranas dioxide dos diffuses into the tilacoides. chloroplasts, Nós where temos o estroma do photosynthesis takes cloroplasto e os place. tilacoides. Na Chloroplasts membrana dos use tilacoides, a energy gente from tem que lembrar light que é to uma transform carbon dioxide and membrana water into sugar and de bicamada oxygen. lipídica, né? Zooming E into a nele é feita a fase chloroplast, clara, we que see these depende flattened da luz. membranous Por sacs que called depende da luz? thylakoids. Porque os elétrons são Here, excitados light energy is através converted to chemical dessa luz no energy in the pigmento. first phase of photosynthesis, the Então, light aqui eu reactions. vou ter a produção de oxigênio e de água, The two basicamente. green structures you see here Eu are tenho os photosystems, fotossistemas 2 e 1, large os complexes of citocromos, proteins and né, que chlorophyll são that capture light conjunto de energy. proteínas que vão An carregar esse electron elétron transport chain connects de the um two sistema para o photosystems. outro para energizar e para formar Notice the small mobile oxigênio electron carriers e that shuttle ATP, electrons mais from H, one large principalmente. complex to another. Deixa eu aumentar aqui de novo. Now let's take a closer look at the steps of the light reactions. The photosystem on the left absorbs light energy, exciting electrons that enter the electron transport chain. Electrons are replaced with electrons stripped from water, creating oxygen as a byproduct. The energized electrons flow down the electron transport chain, releasing energy that is used to pump hydrogen ions, the blue balls, into the thylakoid. In the photosystem on the right, light energy excites electrons, and this time the electrons are captured by an electron carrier molecule, NADPH. The high concentration of hydrogen ions Todo inside the ATP thylakoid e powers todo ATP NADH é synthase, usado para producing energização. Essa ATPs. bomba aqui The é light que vai reactions in the liberar, thylakoid né, have produced two o energy hidrogênio para products, formar água ATP novamente. and NADPH, A fase that will now escura vai power the acontecer production of no sugar in the estroma. Calvin Ela cycle. não depende da luz. The Então Calvin aqui, ó, é o cycle ciclo takes C3, place porque é o outside ciclo the das plantas C3, thylakoids que só in tem the a stroma, rubisco. the thick E essa fluid of the rubisco vai chloroplast. pegar At the beginning of the de cycle, 5 carbon carbono, dioxide molecules produto de combine 5 with molecules carbonos called vai RUBP. fixar esse The carbono resulting e vai molecules quebrar go through para a formar series of 3 que reactions powered depois by vão processar e ATP formar and glicose. NADPH from the Através de light reactions. fosforilações Sugar contínuas aí. molecules known as G3Ps are produced. Most of the G3Ps are rearranged back into E quem vai energizar essas RUBPs reações é o that will ATP e o begin the NADH. Calvin cycle again. But the important product of photosynthesis is the remaining G3P sugar. Some G3Ps are used to build glucose, which can combine into starch or cellulose. E ali formando um polímero, né? Still, Então são sempre moléculas que vão retornando ao início. Por isso que é um ciclo de Calvin. Calvin por quê? Porque Calvin que descobriu. Fototropismo. Na verdade, é fotoperiodismo aqui, tá? Fotoperiodismo, período de luz. Algumas plantas para florir precisam de dias curtos, ou seja, de baixa luminosidade, de noites longas. Aliás, elas são sensíveis à escuridão e não à luz em si. Plantas de dias longos, por sua vez, é o contrário, né? Então precisam de noites curtas e dias mais longos, com mais intensidade de luz. Lembrando que elas vão sentir o período de escuridão. Por exemplo, vamos dizer que você coloca essa planta aqui no escuro e no meio da noite você liga uma luz em cima dela. Ela vai entender que o dia é longo e ela não vai florescer. Então, aqui novamente, né? Dia longo, para plantas de dia curto não há floração. Dia curto há a floração. E se eu interromper, não há floração, diferente das plantas de dia longo. Então, se elas têm muita exposição à luz, mesmo que eu minta para ela que é dia, ela vai florescer. A fotoblastia é quando as sementes germinam por estímulo da luz. Então, quando elas não têm a luz, elas crescem, a gente chama de estioladas. É claro que isso aqui não vai para frente, não vai ter como fazer a fotossíntese para poder desenvolver esse vegetal. Nos hormônios vegetais, nós temos a auxina, a principal é a AIA, que é um ácido. O que a gente tem que saber? Ela está relacionada ao alongamento celular, principalmente do ápice caulinar.
além de frutos e sementes e de prender as folhas no caule. Então, ela está diretamente relacionada ao fototropismo, não fotoperiodismo que eu disse lá, o fototropismo. O que mostra aqui? Que quando eu tenho uma concentração diferente de auxinas, eu posso ter o estímulo ou a inibição desse desenvolvimento desses órgãos. E altas concentrações são mais efetivas para o crescimento do caule e mais efetivas para a inibição do crescimento da raiz. Então, a concentração de auxina, ela também está relacionada ao desenvolvimento, né, das diferenciações celulares. Então, ó, aqui a luz está direcionando na planta e a planta está crescendo a favor da luz. A auxina, então, se desenvolve na face contrária, né, desse fluxo de luz. A citocina, por sua vez, ela é mais do ápice radicular. Então, quando eu tenho maior concentração de citocinas, eu tenho maior crescimento da raiz. E quando eu tenho maior concentração de auxinas, eu tenho maior crescimento do caule. Então, aqui é sempre eles fizeram uma comparação, né, da quantidade de auxinas ou citocinas para a formação desses órgãos. Também relacionado ao desenvolvimento de frutos. É bem semelhante à auxina. Então, olha, aqui de novo, citocinas também regula a produção de grãos. O número de grãos é maior na variedade japônica, devido à falha de um gene da citocina, oxidase, que quebra a citocina. E a gibberellina já tem relação com a divisão celular. Então, ela está relacionada ao alongamento, não só em extensão do ápice, mas de todo o caule. Aqui, a citocina também é importante falar que ela não está relacionada ao alongamento, mas à divisão, tá? Então, o que está mostrando? O controle cresce assim. Com a gibberellina, cresce muito mais. Com o inibidor, não cresce nada. Com o inibidor mais a gibberellina, cresce, mas não cresce tanto quanto ela sozinha. O ácido abscísico está relacionado à abscisão, ou seja, a queda de folhas, né, junto com o etileno, e mais a dormência e a germinação de sementes, e também a produção de frutos partenocárpicos. E o etileno está aqui, ó, o amadurecimento dos frutos e também partenocarpia. É como se eles fossem inibitórios dos outros lá. Então, aqui nós temos, ó, com controle, com auxina, menor crescimento na raiz, com citocina, menor crescimento na raiz, menor crescimento do caule, com gibberellina, o alongamento. Aqui eu acho que eu não sei se é positivo ou negativo, eu não consigo ver o que símbolo é esse aqui. Tropismo é quando eu tenho um crescimento direcionado, então, ó, eu direciono para a luz, fototropismo positivo. Ou geotropismo negativo. Eu direciono para a parte subterrânea, fototropismo negativo ou geotropismo positivo. E os nastismos Esta é a planta dormideira. não são direcionados. Ela se fecha então, aqui, quando ela é tocada em uma de suas folhas. A água, ou, ela assim como a dama da noite, eles estão relacionados, tem o estímulo da luz, mas estão relacionados também ao toque, que a gente chama de ela se fecha quando ela é tocada em uma de suas folhas. A água, ela entra para dentro do caule e as folhas se fecham. Depois vocês podem para proteger a planta de então, qual é a potenciais diferença? O predadores. tropismo é direcionado, nastismo Quando eu era não tem criança, direção. Bastante informação, né?